Você já teve a sensação de que suas orações não estão passando do teto? Você ora, busca a Deus, mas algo parece fora do lugar. E se o problema não for a falta de fé, mas a forma como você tem orado? Pode parecer estranho, mas existem alguns erros simples e bem comuns que podem estar te afastando de uma conexão mais profunda com Deus, mesmo sem você perceber. A verdade é que a Bíblia já nos alertava sobre essas armadilhas. São atitudes que, ao invés de aproximar, criam barreiras entre nós e o Senhor. E a boa notícia é que a própria palavra também nos mostra o caminho para corrigir tudo isso. Orar é mais do que apenas falar com Deus. É se alinhar com a vontade dEle, receber direção, força, consolo, mas às vezes, mesmo com boas intenções, a gente acaba atrapalhando o processo. Talvez você esteja orando há muito tempo, mas sente que nada acontece. As palavras saem, mas o coração não acompanha. A oração vira um ritual repetitivo, uma rotina sem vida. Já passou por isso? Se sim, você não está só. Muitos vivem isso e nem percebem. Por isso, hoje vamos direto à fonte, a Bíblia. Vamos descobrir juntos os principais erros que podem estar travando sua vida de oração. E mais importante, como vencê-los. Jesus e os apóstolos não só nos ensinaram a orar, mas também nos alertaram sobre ciladas que tornam nossas orações vazias, fracas, sem efeito. E hoje quero dividir com você 4 desses erros, começando por um que talvez você já tenha cometido sem perceber. Orar com palavras vazias. Pare e pense. Você está realmente se conectando com Deus quando ora? Já se pegou dizendo a mesma oração, repetida, decorada dia após dia, sem nem pensar no que está dizendo? Pode ter começado de forma sincera, mas aos poucos virou apenas um hábito. Você fala, mas não sente. As palavras saem, mas o coração está distante. Isso sim pode estar bloqueando sua comunhão com Deus. Um dos maiores erros na oração é cair nessa rotina de repetir frases prontas sem entregar o coração. Por exemplo, muitas pessoas fazem uma oração rápida antes das refeições, sempre com as mesmas palavras. No começo era de verdade, com o tempo virou só mais um costume. Aquele momento com Deus se transforma numa formalidade vazia. Jesus nos alertou sobre isso em Mateus 6:7. E quando orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles acham que por muito falarem serão ouvidos. Deus não está interessado em discursos longos ou fórmulas mágicas. Ele quer ouvir o que está no seu coração. Simples, sincero, real. Quando a oração vira só uma fala mecânica, perde sua essência. Não é mais um encontro com o Pai, mas apenas mais uma tarefa do dia. Então, como mudar isso? Antes de orar, respire fundo. Silencie o barulho da mente e do coração. Pergunte a si mesmo, o que eu realmente quero dizer a Deus agora? Leve a Ele o que está te incomodando, alegrando, emocionando. Fale como quem conversa com alguém que te ama profundamente, porque é exatamente isso que Deus faz. Ele te ouve, com atenção e amor. E quando a oração nasce desse lugar, ela tem poder, ela transforma, ela conecta. Esse é só o começo. Ainda temos muito a explorar juntos. Mas se você começar a orar com o coração, e não só com os lábios, já deu o primeiro passo para uma vida de oração mais viva, verdadeira e transformadora. Antes de começar a orar, que tal parar um instante e se perguntar: o que eu realmente quero dizer para Deus agora? O que está transbordando no meu coração? Às vezes, a gente entra no automático, fala com Deus como se estivesse recitando um texto decorado, sem deixar espaço para o que realmente sentimos. Mas oração de verdade nasce do coração, não da repetição. Ao invés de usar sempre aquelas mesmas palavras antes das refeições, por exemplo, por que não dizer algo mais espontâneo, como: Senhor, obrigado por esse alimento, que Ele me dê forças para viver o dia com propósito e servir aos outros com amor. Falar com Deus não precisa ser complicado. E sabe o que mais? O silêncio também fala. Há momentos em que simplesmente estar na presença de Deus, em quietude, vale mais do que qualquer frase bonita. A oração é isso, não apenas falar, mas também ouvir. Não importa se suas palavras não são perfeitas. Deus não está interessado em discursos bem elaborados. Ele quer um relacionamento. Quer ouvir sua voz, sua verdade. Quando a oração vem com sinceridade, mesmo que simples, ela toca o céu. Cada palavra ganha peso, cada silêncio vira entrega.
Agora tem outro erro comum que, sem perceber, pode esvaziar nossa conexão com Deus: orar para ser visto pelos outros. Já reparou como algumas pessoas mudam completamente a forma de orar quando estão em público? É como se estivessem em um palco, querendo mostrar o quanto são espirituais. E sejamos honestos, quem nunca se pegou fazendo isso? A intenção pode até não ser ruim, mas aos poucos o foco sai de Deus e vai para a plateia. E quando isso acontece, a oração perde seu sentido mais bonito: a intimidade. Jesus foi bem claro sobre isso. Em Mateus 6,5, ele disse: "Quando orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos outros." Naquela época, os líderes religiosos faziam isso com frequência. Rezavam alto nas ruas, não para se conectar com Deus, mas para exibir sua santidade. Jesus os chamou de hipócritas, porque aquela oração não era sincera, era só encenação. Esse problema, infelizmente, ainda está por aí. Já viu alguém orando em grupo, usando palavras difíceis, frases longas e cheias de pompa, como se estivesse tentando impressionar? Pode até soar bonito, mas será que é mesmo para Deus que aquela oração está sendo feita? Ou é para mostrar uma aparência de fé? A oração não é um espetáculo, não é uma forma de provar nada para ninguém. Ela é, acima de tudo, um momento de verdade entre você e o Pai. E quando vivida com esse propósito, ela ganha poder, profundidade e transforma tudo ao redor. Orar em público não é um erro por si só. Na verdade, orações feitas em grupo podem ser experiências profundas e transformadoras, quando nascem do lugar certo. A chave é simples, mas poderosa. Por que você está orando? Para se conectar com Deus ou para ser notado pelos outros? Um bom termômetro é imaginar: será que eu oraria da mesma forma se ninguém estivesse olhando? Jesus nos deu um conselho direto sobre isso. Em Mateus 6,6, ele disse que, ao orar, deveríamos entrar no quarto, fechar a porta e falar com o Pai em segredo. E o Pai que vê o que acontece no íntimo nos recompensará. Isso não quer dizer que devemos evitar completamente as orações públicas, mas lembra a importância da oração solitária, sincera, onde não há plateia, só você e Deus. Porque é nesse lugar de privacidade que a oração encontra sua forma mais autêntica. Ali não há máscaras, não existe preocupação com aparência, nem necessidade de provar nada. Só existe você, derramando o coração diante de um Deus que te conhece por inteiro. E isso muda tudo. Uma dica que pode te ajudar: quando for orar, imagine-se diante de Deus, sozinho, ninguém ao redor, nada para distrair, só você e Ele. Porque no fim das contas, é essa a realidade que mais importa. Deus vê o coração. Ele não se impressiona com palavras bonitas. Ele responde à verdade da sua alma. As orações mais poderosas não são aquelas que soam bem, mas as que brotam de um coração honesto. E agora vamos para mais um erro que pode estar silenciosamente sabotando sua vida de oração: orar sem fé. Você realmente acredita que Deus vai te responder? Já aconteceu de você pedir algo em oração, mas lá no fundo, já imaginar que não vai acontecer? Às vezes a gente termina de orar e aquela voz interior sussurra: e se nada mudar? A dúvida é um ladrão silencioso da oração. Ela enfraquece a fé, bagunça nossa confiança em Deus e deixa um vazio. Aquela sensação de que estamos falando com o vento. É como se estivéssemos tentando manter a fé de pé, mas com o coração pela metade. E isso tem consequências reais. Uma oração sem fé é como lançar palavras no mar sem direção nem firmeza. Pensa em pedir ajuda a um amigo, mas já esperando que ele diga não. A sua forma de pedir seria insegura, cheia de incerteza, e isso transpareceria. Com Deus é parecido. Quando oramos já esperando pela frustração, estamos entregando a Ele uma oração morna, que nasce quase derrotada. A Bíblia é clara sobre isso. Em Tiago 1,6, lemos que, ao pedir algo a Deus, precisamos crer sem duvidar, porque quem duvida é como uma onda do mar, instável, levada pelo vento. Sem fé, nossas orações perdem força e nossa alma fica oscilando entre acreditar e desacreditar, como um barco sem leme. A dúvida nos desconecta da presença de Deus. Ela nos faz olhar mais para os problemas do que para as promessas. E ela rouba a nossa capacidade de enxergar o mover de Deus, mesmo quando Ele já está agindo. Mas há um caminho para mudar isso. E começa com uma decisão: orar com fé,
mesmo que a resposta ainda não tenha chegado, mesmo sem ver o caminho, porque a fé não precisa de provas. Ela confia no caráter de Deus. E esse Deus, que ouve no silêncio, também age no invisível. Ter fé de verdade não é simplesmente acreditar que tudo vai acontecer do jeitinho que a gente quer. Fé real é confiar que Deus sabe o que é melhor, mesmo quando a resposta que Ele dá não é exatamente o que esperávamos. Ele enxerga o todo, um quadro muito maior do que conseguimos ver, e às vezes a resposta demora. Pode levar dias, meses, até anos, mas o silêncio de Deus não significa ausência. Ele continua agindo, mesmo quando a gente não percebe. Quando bate a ansiedade, uma das formas mais eficazes de fortalecer a fé é lembrar das orações que já foram respondidas no passado. Pense em um momento em que Deus apareceu, mesmo que tenha sido de um jeito totalmente diferente do que você imaginava. Recordar a fidelidade de Deus nos dá força para continuar confiando hoje. Outra atitude poderosa é começar cada oração com gratidão. Antes mesmo de pedir, agradeça. Agradeça pelas bênçãos que você já tem, pelas vezes em que Deus te sustentou, pelos livramentos que nem percebeu. Isso muda o foco da preocupação para a confiança, e a fé floresce nesse ambiente. Se você está lutando com dúvidas, não esconda isso de Deus. Fale com Ele com o coração aberto. Peça ajuda para crer. Lembre do homem que, em Marcos 9:24, disse: "Eu creio, mas ajuda-me a vencer minha incredulidade." Deus não rejeita a fé fraca, Ele fortalece quem é sincero. Orar não é apenas falar palavras bonitas, é crer naquele que ouve. Se você tem orado sem acreditar que algo vai mudar, talvez seja a hora de orar de outro jeito. Ore com expectativa. Confie no tempo de Deus. Creia que Ele está trabalhando, mesmo que você ainda não veja nada acontecendo. Porque quando a oração vem acompanhada de fé verdadeira, Deus começa a agir de maneiras que vão muito além da nossa imaginação. Mas tem mais um ponto que muita gente esquece na hora de orar. Estamos pedindo o que queremos, ou o que Deus quer para nós. Às vezes, oramos com tanta intensidade por algo, um emprego, um relacionamento, uma porta que queremos ver aberta. E quando não acontece, bate aquela frustração. Vêm os questionamentos. Será que Deus não está ouvindo? Será que estou fazendo algo errado? Mas, e se a questão não for que Deus está em silêncio? E sim que nossas orações estão desalinhadas com a vontade dEle? É natural pedir aquilo que desejamos: conforto, sucesso, segurança. Mas quando nossas orações se limitam apenas aos nossos próprios desejos, corremos o risco de ignorar o que Deus sabe que realmente precisamos. A oração mais transformadora não é aquela que tenta convencer Deus a fazer nossa vontade, mas a que nos ensina a confiar na vontade dEle. Porque no fim, o plano de Deus sempre será melhor, mesmo que à primeira vista a gente não entenda. Muitas vezes a gente se perde em meio aos nossos próprios desejos e esquece de olhar para o que Deus realmente quer para nós. A verdade é que Ele sempre nos ouve. Disso podemos ter certeza. Mas, como diz 1 João 5,14, Ele responde quando pedimos segundo a sua vontade. E essa é uma chave que muda tudo. Sem perceber, às vezes oramos como se estivéssemos entregando uma lista de pedidos para Deus, esperando que Ele realize cada item exatamente como planejamos. Mas, e se aquilo que a gente quer não for, de fato, o melhor para a nossa vida? Imagina alguém pedindo uma promoção, acreditando que isso vai trazer mais estabilidade e alegria. Só que Deus, que enxerga o que está lá na frente, sabe que essa promoção pode trazer sobrecarga, afastamento da família e até esfriar a fé. E então, em vez de atender o pedido, Ele conduz a pessoa por um outro caminho, mais leve, mais certo, mais dele. Às vezes, o não de Deus é proteção, não é castigo, nem rejeição, é amor. Só que quando estamos focados demais no que queremos, podemos deixar de enxergar o que Ele está construindo. Perdemos a chance de viver algo muito maior e melhor, o plano perfeito dele. Até Jesus, diante do sofrimento mais profundo, nos ensinou o que é se render à vontade do Pai. Lá em Mateus 26:39, ele orou: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mesmo no meio da dor, Jesus escolheu confiar nos planos de Deus. E esse é o coração que devemos ter na oração. Então, como alinhar nossas orações com a vontade de Deus? Primeiro, ore de mãos abertas. Em vez de apenas pedir aquilo que você quer, diga: Senhor,
Se for da tua vontade, concede isso. Mas, se não for, me ajuda a confiar no teu plano. Esse tipo de oração mostra humildade e fé. É deixar Deus no controle em vez de tentar guiá-lo. Segundo, busque sabedoria, não apenas resultados. Ao invés de orar, Deus me dá esse emprego, diga: Senhor, se esse for o lugar onde quer que eu esteja, abre a porta. Se não, me mostra o caminho certo. O mesmo vale para relacionamentos. Se essa pessoa fizer parte dos teus planos para mim, guia nossos passos. Mas se não, me dá paz para seguir em frente. Esse tipo de oração abre espaço para Deus conduzir. Terceiro, permaneça firme na palavra. Uma das formas mais eficazes de alinhar nossas orações com o coração de Deus é mergulhar nas Escrituras. Quando conhecemos a verdade da palavra, nossos pedidos naturalmente passam a refletir o que Deus deseja. E é por isso que João escreveu com tanta certeza: se pedirmos algo segundo a vontade dele, ele nos ouve. Se você tem se sentido frustrado com orações aparentemente sem resposta, talvez seja hora de se perguntar: será que estou buscando a vontade de Deus ou só tentando encaixar Deus nos meus planos? Porque a verdadeira paz está em saber que, mesmo quando a resposta é diferente do que esperávamos, Deus está no controle e Ele nunca erra. Quando oramos, é sempre bom parar e refletir: estou buscando a vontade de Deus ou apenas tentando encaixar a minha? É fácil confiar quando os planos dele se alinham com os nossos. Mas e quando não se alinham? E quando Deus nos chama para entregar o controle, confiar mesmo sem entender e seguir por um caminho diferente daquele que sonhamos? A verdade é que, quando nosso coração se rende à vontade de Deus, não apenas vemos orações respondidas, experimentamos o melhor dele para a nossa vida. E esse melhor nem sempre é o mais fácil, mas é sempre o mais seguro, mais sábio, mais cheio de propósito. Agora vamos falar de um erro que infelizmente é bem comum: só orar quando tudo desmorona. Já reparou como muita gente só procura a Deus quando está doente, aflita, sem saída? Quando a dor bate, aí sim dobramos os joelhos. Mas quando a tempestade passa e o céu volta a clarear, a oração simplesmente desaparece. Se isso soa familiar, talvez você esteja tratando Deus como um contato de emergência, em vez de um companheiro diário. Pense bem, se você tivesse um amigo que só te ligasse quando precisa de algo, isso pareceria um relacionamento verdadeiro? Pois é assim que Deus se sente quando só falamos com Ele nos momentos de crise. Ele não quer ser apenas o socorro, Ele quer caminhar ao nosso lado, dia após dia. A Bíblia, em 1 Tessalonicenses 5, 16, 18, nos dá um lembrete poderoso: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, não só quando as coisas apertam, não só nas emergências. Sempre, quando oramos apenas em tempos difíceis, criamos alguns problemas espirituais sérios. A fé enfraquece, porque não é alimentada todos os dias. A frustração cresce, porque queremos resultados imediatos sem ter construído uma base de confiança. E o relacionamento com Deus se torna desequilibrado. Ele vira um gênio da lâmpada, não um pai presente. Quer mudar isso? Torne a oração parte da sua rotina. Comece o dia com uma simples oração de gratidão. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Essa pequena atitude já muda o clima da alma. E continue orando, mesmo quando tudo estiver bem. A gratidão constante fortalece a fé como poucas coisas fazem. Se puder, mantenha um diário de oração. Escreva seus pedidos, anote as respostas. Com o tempo, você vai perceber o quanto Deus tem agido, mesmo quando você nem percebeu. E ao longo do dia, fale com Deus de forma espontânea. Pode ser um pensamento, uma frase rápida, um desabafo sincero. Isso cria uma intimidade linda e real com Ele. Deus não quer ser lembrado só quando tudo dá errado. Ele quer ser o primeiro com quem você fala, não apenas o último recurso. Por isso, não espere a vida desmoronar para orar. Caminhe com Deus sempre, nos dias bons, nos dias difíceis e em todos os momentos entre um e outro. E tem mais. Você já se pegou orando só para cumprir tabela? Aquela oração rápida antes da refeição? Ou aquelas palavras murmuradas antes de dormir, quase no piloto automático? Pois é, isso também pode esvaziar o poder da oração. Mas vamos falar sobre isso no próximo trecho. Sabe quando a gente ora, mas a cabeça está em outro lugar? Quando a oração vira só mais uma tarefa na lista do dia, sem alma, sem entrega, é sinal de que algo precisa mudar.
A oração nunca foi para ser algo automático, feito no piloto automático. Ela é uma conversa viva, íntima, entre você e Deus. Mas se estamos sempre correndo, atropelando as palavras, falando sem realmente sentir, acabamos perdendo o que há de mais precioso: a conexão com o Pai. Pensa comigo. Imagine ligar para um amigo, falar tudo correndo, sem escutar, só para cumprir a obrigação. Isso fortaleceria a amizade? Provavelmente não. Agora, se tratamos Deus da mesma forma, como esperar que nossa fé cresça, que a presença dele seja real no nosso dia a dia? Em Mateus 6:7, Jesus já nos alertava sobre esse tipo de oração feita sem reflexão, só por repetir frases. Ele disse para não ficarmos tagarelando como os pagãos, achando que seriam ouvidos por falarem demais. O problema não está apenas nas palavras repetidas, mas em um coração ausente, em uma mente distraída. Quando oramos com pressa, perdemos a chance de nos aprofundar na presença de Deus. E por que isso acontece tanto? 3 motivos principais: correria, rotina e distração. A vida anda agitada, parece que não sobra tempo para nada. A oração vira só mais um hábito, sem intenção verdadeira. E a mente, ela voa. A gente se pega pensando em 1000 coisas, querendo apenas terminar logo. O resultado? A oração perde sentido. E com o tempo, nosso relacionamento com Deus também esfria. Mas há um caminho para resgatar essa conexão. Primeiro, pare antes de orar. Respire fundo. Silencie a mente e traga o foco para aquele com quem você vai falar, o Criador de tudo, o Pai que te ama. Pergunte-se: estou presente de verdade nesse momento? Ou só quero terminar logo? Segundo, ore com o coração, não por obrigação. Esqueça as frases decoradas, fale com sinceridade. Ao invés da oração padrão antes da refeição, diga algo como: Senhor, obrigado por esse alimento e por mais um dia em que o Senhor cuidou de mim. Me ajuda a usar essa força para te servir. Simples, mas verdadeiro. É isso que Deus deseja ouvir. Terceiro, separe um tempo de qualidade para orar. Nem que sejam apenas 5 ou 10 minutos, mas que sejam dedicados, sem pressa. Esse pequeno gesto pode transformar o seu dia. Quarto, abrace o silêncio. Depois de falar, não corra para levantar. Fique quieto, só um instante na presença de Deus. Deixe que Ele fale ao seu coração. Porque orar não é só falar, é também ouvir. Não se trata de quanto tempo dura a sua oração, mas da entrega com que ela é feita. Deus não está procurando palavras bonitas, Ele está buscando o seu coração. Então desacelere, faça de cada oração um momento real, vivo, íntimo, porque é nisso que reside o poder da oração. Falando nisso, já parou para pensar se você não tem tratado a oração como uma lista de pedidos? Como se fosse um papel cheio de eu quero, eu preciso, me dá. Vamos falar sobre isso a seguir. Muitas vezes, sem perceber, acabamos passando mais tempo pedindo coisas a Deus do que realmente nos conectando com Ele. Claro que Deus quer que levemos a Ele nossas necessidades. Ele é um Pai amoroso, cuidadoso, mas quando a oração se torna apenas uma lista de desejos, a gente corre o risco de transformar nosso relacionamento com Deus em algo raso, como se Ele fosse um tipo de máquina espiritual onde apertamos um botão, fazemos um pedido e esperamos que tudo se realize do nosso jeito. E isso pode sim estar enfraquecendo sua intimidade com Ele. Pensa em um amigo que só te procura quando precisa de ajuda. Nunca pergunta como você está. Nunca agradece por nada. E assim que consegue o que quer, some. Até a próxima crise. Dói, não é? Parece falso, vazio. Agora se pergunte com sinceridade: será que às vezes você não tem feito isso com Deus? Quando oramos só para pedir, perdemos o verdadeiro propósito da oração, o relacionamento. Oração é encontro, é presença, é amizade com Deus. Em Mateus 6:9 e 10, Jesus nos ensinou a orar de um jeito muito especial. Ele começa reconhecendo quem Deus é. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Antes mesmo de pedir qualquer coisa, Jesus adorou o Pai, reconheceu sua grandeza e alinhou-se com sua vontade. Se a oração se resume a fazer pedidos, 3 problemas acabam surgindo. Primeiro, a frustração, porque se enxergamos Deus como alguém que só está ali para realizar nossos desejos, vamos nos decepcionar quando Ele não fizer exatamente o que pedimos.
Segundo, o relacionamento se torna superficial. Deus não quer ser apenas o provedor das nossas vontades. Ele quer que o conheçamos, que experimentemos a paz, a sabedoria e a alegria de estar com Ele. Terceiro, falta de gratidão. Quando olhamos apenas para o que não temos, esquecemos de agradecer por tudo o que já recebemos. Se você sente que suas orações estão desequilibradas, há formas simples de torná-las mais significativas. Comece com adoração e gratidão. Antes de apresentar seus pedidos, tire um tempo para louvar a Deus pelo que Ele já fez. Agradeça pelas respostas que vieram, mesmo aquelas que não foram exatamente como você queria, mas que te fizeram crescer. Louve a Deus por quem Ele é, e não apenas pelo que Ele dá. Reconheça sua presença no seu dia a dia. Orar assim transforma tudo, porque mais do que uma resposta, a gente passa a buscar a presença. E quando isso acontece, o coração se alinha ao céu, e o céu toca a alma com paz. Às vezes, a oração mais poderosa não é aquela cheia de pedidos, mas aquela que começa com um simples Senhor, eu só quero te agradecer. Agradecer por sua fidelidade, por nunca ter nos deixado, por ter sustentado cada passo até aqui. Louvar a Deus por quem Ele é, não apenas pelo que Ele pode nos dar, muda completamente a atmosfera da oração. E quando deixamos de apenas pedir bênçãos e passamos a buscar a vontade de Deus, nossa oração ganha um novo sentido. Ao invés de dizer, Deus me dá esse emprego, que tal dizer, Senhor, se esse for o caminho que o Senhor preparou, abre as portas. Se não, me guia para onde tu queres que eu esteja. Essa mudança de postura transforma a oração de exigência em entrega. Outro ponto essencial, orar não só por nós, mas pelos outros. Se nossas orações são sempre focadas apenas em nossas próprias necessidades, estamos perdendo uma parte fundamental da oração, a intercessão. Ore por sua família, por seus amigos, pelos que sofrem, pelos que estão doentes ou perdidos, até mesmo por quem te magoou. Peça a Deus para te usar como canal de bênção na vida de alguém. E não subestime o poder do silêncio. Às vezes, os momentos mais profundos de oração acontecem quando não dizemos nada. Apenas nos colocamos diante de Deus e deixamos que Ele fale ao nosso coração. Silencie, ouça, fique ali, presente. Deus está nesse lugar. Se você percebe que tem tratado a oração como uma lista de compras espiritual, talvez seja a hora de mudar isso. Comece adorando. Depois peça. Agradeça antes de reclamar. Busque a vontade dele antes dos seus próprios desejos. Ore pelos outros, não só por você, porque orar não é só receber, é crescer. Crescer em intimidade, em fé, em relacionamento com Deus. E aqui vai mais um alerta importante. Você tem escutado Deus? Ou tem falado, pedido, desabafado e saído correndo, sem nem esperar por uma resposta? A oração não é um monólogo, é uma conversa, e toda conversa precisa de pausas, de escuta, de silêncio. Tem gente que diz, Deus não fala comigo, mas será que o problema é que Ele não fala? Ou que a gente não escuta? Imagina conversar com um amigo, contar tudo que está no seu coração, pedir conselhos e sair no momento em que ele começa a responder. Seria estranho, até desrespeitoso, né? E, no entanto, é exatamente assim que muitos tratam Deus na oração. Mas Jesus nos mostrou outro caminho. Em Marcos 1:35, vemos que ele se retirava, sozinho, bem cedo, para orar em silêncio. Ele não só falava com o Pai, ele escutava. Ele se afastava do barulho para ouvir a voz que realmente importa. Se até Jesus buscava esses momentos de quietude com o Pai, quanto mais nós precisamos disso. O motivo de tantos não ouvirem Deus não é que Ele está em silêncio, é que estamos ocupados demais para ouvir. Vivemos com pressa, não paramos, esperamos ouvir uma voz audível, quando Deus pode falar de tantas formas, através da palavra, da paz no coração, de uma direção sutil no meio do dia. Então, desacelere. Fale com Deus, sim, mas também aprenda a ouvir, porque às vezes a resposta que você tanto espera já foi dita. Só falta você parar e escutar. Muita gente espera por sinais grandiosos de Deus, quando na verdade Ele costuma falar no sutil, no silencioso, no íntimo. O problema é que estamos tão ocupados com a mente cheia de preocupações, tarefas e ruídos que não conseguimos perceber sua voz. Não fomos ensinados a ouvir e por isso
acabamos nos distanciando daquilo que Deus está tentando nos mostrar. A verdade é simples, mas profunda. Deus está sempre falando. O desafio é que nós é que precisamos desacelerar para ouvir. Se você quer ouvir mais claramente a voz de Deus, existem formas práticas de criar espaço para que isso aconteça. A primeira é muito simples. Depois de orar, não saia correndo. Faça uma pausa. Respire fundo e pergunte a Deus: o que o Senhor quer me dizer? Fique em silêncio por alguns minutos. Não tenha pressa, apenas esteja ali, com o coração aberto. A segunda dica é abrir a Bíblia após a oração. Deus fala, sobretudo, através da sua palavra. Em vez de perguntar: Deus, por que não estás falando comigo? Talvez seja melhor perguntar: Senhor, o que o Senhor já me disse nas Escrituras? Muitas respostas que buscamos já foram reveladas, só estamos deixando de ler. A terceira maneira de ouvir é prestar atenção à voz suave do Espírito Santo. Deus nem sempre fala alto. Muitas vezes, é só um toque discreto no coração. Pode ser um versículo que vem à mente, uma paz inexplicável diante de uma decisão, ou o nome de alguém que surge do nada e te leva a orar por essa pessoa. Quando esse pensamento persistente está alinhado com a palavra, pode ser Deus tentando te guiar. Quarto, silencie as distrações. Talvez o que está te impedindo de ouvir Deus seja simplesmente o barulho ao seu redor. Desligue o celular, saia da correria, encontre um cantinho calmo, como Jesus fazia. Um momento de atenção plena pode mudar tudo. Basta uns poucos minutos de entrega total. E por fim, comece a registrar sua jornada com Deus. Pegue um caderno, um diário e anote suas orações, os versículos que tocaram seu coração, as sensações e respostas que você acha que recebeu. Com o tempo, você vai enxergar padrões, promessas, confirmações e perceber que Deus já vinha falando com você há muito tempo. Se você tem sentido que suas orações não têm resposta, talvez o problema não seja a falta de resposta, mas a falta de escuta. Ore sim, mas depois pare, leia, observe, ouça, porque oração não é só falar com Deus, é viver um relacionamento com Ele. E todo relacionamento verdadeiro exige silêncio, presença e escuta. Muita gente desiste da oração cedo demais. Ora uma vez, duas, e quando não vê resposta imediata já começa a pensar: será que Deus está me ouvindo? Será que isso faz diferença? Será que eu deveria parar de orar sobre isso? Vivemos em um mundo que valoriza respostas rápidas, tudo para ontem. Mas a oração não funciona com base no nosso relógio. Oração é, antes de tudo, confiar, mesmo quando os céus parecem em silêncio. Jesus sabia que a gente teria essa tendência de desistir fácil, por isso contou a parábola da viúva persistente, Lucas 18, 1, 8. Uma mulher que foi, dia após dia, até um juiz pedindo justiça. No início, o juiz a ignorou, mas como ela insistiu, sem desistir, ele acabou cedendo. E Jesus usou essa história para nos mostrar o valor da oração perseverante, aquela que não para, mesmo quando não enxerga a resposta. Ele mesmo perguntou: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Lucas 18, 7. Jesus queria nos ensinar que Deus honra a fé constante, que Ele nos chama para continuar pedindo, buscando, batendo, porque o fato da resposta ainda não ter vindo não significa que ela não virá. Mas por que a gente desiste tão fácil? Porque fomos moldados por uma cultura imediatista. Queremos tudo para agora. E quando Deus se cala por um tempo, achamos que Ele não está ouvindo. Só que nem todo silêncio é ausência. Às vezes, o silêncio de Deus é um tempo de preparação. Ele está trabalhando nos bastidores, ajeitando o cenário, cuidando dos detalhes. A verdade é que muitas vezes a gente perde a fé rápido demais. Em vez de confiar no tempo perfeito de Deus, logo pensamos que a oração não funcionou. Mas orar nunca foi só sobre resultados, é sobre relacionamento. Se oramos apenas para conseguir o que queremos, vamos abandonar a oração quando o sim não vier rápido. Mas quando oramos por amor, por comunhão, por fé, seguimos firmes mesmo sem sinais visíveis. Aqui vão 3 verdades que podem fortalecer seu coração. Primeira, o atraso de Deus não é rejeição. Só porque Ele ainda não respondeu, não significa que Ele disse não. Às vezes, o que Ele quer é fortalecer sua fé, ver até onde vai sua confiança, mesmo sem garantias. Outras vezes, Ele está preparando algo muito melhor do que aquilo que você pediu. Segunda,
continue pedindo, continue batendo. Em Mateus 7,7, Jesus diz: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. E no original, o sentido é ainda mais profundo. Continuem pedindo, continuem buscando, continuem batendo. É constância, não conveniência. Terceira, ore até que algo aconteça. Não no sentido de forçar Deus a agir, mas no sentido de permanecer fiel, até que Ele mova o que precisa ser movido, seja no mundo ao seu redor, seja dentro do seu próprio coração. Persistir na oração é uma forma de dizer: Deus, eu confio em Ti, mesmo quando não entendo, mesmo quando está demorando, mesmo quando tudo parece parado. E essa fé, silenciosa e firme, move montanhas de dentro para fora. Existe uma expressão simples, mas carregada de poder: ore até que algo aconteça. Às vezes a gente ora e não vê mudança nenhuma, mas isso não significa que Deus disse não. Pode ser que Ele esteja dizendo: ainda não. Por isso, não pare. Continue orando pela salvação daquela pessoa que você ama. Continue buscando força em meio às lutas. Continue pedindo direção, cura, sabedoria. O céu pode estar silencioso, mas isso não quer dizer que está parado. É nesses momentos de espera que nossa fé é moldada. Quando a vontade de desistir bate, lembre-se das vezes em que Deus já foi fiel a você. Lembre-se das respostas inesperadas, das portas que se abriram quando tudo parecia fechado. Se Ele foi fiel antes, Ele será fiel de novo. Confie que Deus está agindo, mesmo quando você não consegue enxergar nada. No livro de Daniel, capítulo 10, o profeta orou e jejuou por 21 dias, sem nenhuma resposta. Mas quando o anjo finalmente apareceu, ele disse: desde o primeiro dia em que você se dispôs a buscar entendimento e se humilhou diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. Daniel 10:12. Ou seja, desde o início, Deus já estava ouvindo, só que havia batalhas espirituais acontecendo nos bastidores. E se a sua oração já foi respondida, mas você ainda não viu? E se o que parece demora for apenas Deus trabalhando em áreas que você ainda não alcança com os olhos? Não deixe que a frustração te cale. Continue orando, mesmo sem ver, mesmo sem sentir. Deus está agindo. A resposta pode estar a um passo, mas você só verá se não desistir antes. A oração é uma das formas mais poderosas de nos conectarmos com Deus, mas alguns erros podem enfraquecer essa conexão. A boa notícia é que dá para corrigir. Dá para recomeçar e viver uma vida de oração muito mais profunda. Ore com sinceridade. Deus não quer palavras bonitas, quer um coração verdadeiro. Ore com fé. Confie que Ele ouve e que responde no tempo certo, do jeito perfeito. Ore com paciência. O tempo de Deus quase nunca é igual ao nosso, e ainda bem por isso. Ore com expectativa. Mesmo quando os olhos não veem, o coração pode crer. Deus está agindo. Ore com o coração atento. Às vezes, o momento mais poderoso da oração acontece quando você simplesmente silencia e escuta. Quanto mais você ora da forma certa, mais o seu relacionamento com Deus se aprofunda. E é isso que muda tudo, não só ao seu redor, mas dentro de você. Porque oração não é só sobre o que Deus faz, é sobre quem você se torna enquanto espera, confia e caminha com Ele.